Abra lá, livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 1 ao 3. Apesar de ser uma saudação somente, e aí a gente encontra uma saudação do apóstolo Paulo, né, e o Sóstenes fizeram uma escrita aí. Mas tem duas coisas importantes que vai balizar aquilo que a gente vai falar. A gente vai falar sobre santidade. Provavelmente serão 2 cultos ou 3. Eu acho que talvez, se tudo der certo, eu vou falar em 2 cultos. Mas a gente quer falar sobre santificação, sobre santidade, santificação, sobre separação, né? A gente não quer, de maneira nenhuma, fazer um culto ou uma palavra moralista, do tipo, não faça isso, é pecado. Mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz e como nós devemos agir mediante aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então receba tudo isso em amor, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida, porque Deus tem algo para falar com você. Amém. Amém? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Segue. Travou aí. A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor. Caiu, né, irmão? Estou vendo que está beliscando aí. Bom, a igreja, no verso 2, ele diz assim: a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, algumas traduções, e é a que eu mais gosto, que diz assim, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e deles e nosso. Bom, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui, apesar de ele estar fazendo uma saudação a respeito de uma carta, ele está dizendo para nós algumas coisas. Primeiro ele está falando sobre os santificados. Quando ele fala dos santificados, aqueles que já foram santos, já estão debaixo dessa condição. E ele também está falando daqueles que, chamados santos, né? Aqui ele traduziu como chamados santos. Mas a palavra de Deus, alguns textos dizem assim, que eu até gosto mais. Chamado para ser santos. Futuro. Então, a gente precisa compreender que existe aqui 2 níveis de santidade. São os 2 primeiros. Existem alguns níveis mais profundos. Mas esses 2 primeiros identificam para nós uma condição do homem, né? O primeiro deles está na santificação, que é o primeiro nível que você recebe através da cruz. Quando você é chamado, quando você levanta a mão para o Senhor Jesus Cristo, e nesse momento você recebe o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador. E esse é o primeiro chamado, onde você se torna um santificado. Pode colocar a música. Não, sem problema. E o segundo está dizendo a respeito do futuro, né? E é um futuro que nós podemos chamar, que são os nossos dias, onde nós devemos ser chamados para sermos santos. Então, são 2 coisas que acontecem. A primeira coisa que acontece é que você é santificado quando você levanta a mão para o Senhor Jesus. Esse é o primeiro toque que Deus dá em você. Você se torna justificado, você se torna separado para a glória dele. A segunda grande coisa, o segundo nível de santificação é quando você começa a compreender a vontade de Deus para a sua vida e você vai se relacionando com aquilo que Deus está dizendo a seu respeito, com a forma como Deus quer que você viva. Amém? Então, irmãos, santidade, santificação é uma separação, é uma renúncia daquilo que é considerado profano, que é considerado mal, daquilo que te afasta de Deus,
né, é um processo de consagração. Quanto mais entendimento, mais separação. Quanto mais eu compreendo, mais eu avanço. Quanto mais eu me separo, mais eu me torno semelhante a Ele. Uma confusão que normalmente acontece no nosso meio é que nós, cristãos, principalmente os crentes mais antigos, né, e aqueles que ainda não compreenderam esse processo de santificação, eles acham que tudo aquilo que eles fazem é mérito. E não se trata de mérito, né? Olha, então eu estou aqui me separando, eu estou aqui negando a minha carne, e ele fala, então eu mereço algo da parte de Deus. Por quê? Porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu trago oferta, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu vou lá nos pobres. Nunca vai ser por mérito. Nunca a nossa relação com Deus vai estar baseada em mérito. Nossa relação com Deus sempre vai estar baseada na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. É importante que a gente, como igreja, venha compreender isso, para a gente começar a entender quais são os níveis de santificação e de que forma Deus espera que eu e você venhamos a nos relacionar com Ele. Porque apesar da minha santificação, de quanto eu começo a me santificar e a buscar o Senhor, essa santidade vai apresentar um fruto. Você vai ver esse fruto. Mas a minha santidade, ela passa por você, mas é para Deus. É para Deus. Porque você pode parecer santo para os homens, mas para Deus você não é. E para nós importa que nós nos tornemos cada vez mais santificados, separados para a glória de Deus. Então, pela cruz, eu e você recebemos o primeiro toque de santidade nas nossas vidas. Você fica separado para a glória de Deus. Você foi resgatado, justificado. Deus coloca você debaixo da guarda dele e debaixo da proteção dele. Isso é o primeiro nível de santificação que todos nós temos. Todos aqueles que receberam, levantaram a mão para Jesus Cristo, são tocados e santificados. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde tudo isso começa, irmão? Isso tudo começa lá no livro de Romanos, no capítulo 10, verso 9 até o 13. Se com a nossa boca a gente confessar que Jesus Cristo, não é isso? Esse primeiro passo, esse primeiro nível, ele começa aí. Romanos. Romanos capítulo 10, verso 9. Diz assim, a saber... Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles que invocarem o nome poderoso do Senhor serão salvos. Esse é o primeiro nível de que a gente tem conhecimento e é o primeiro toque que nós recebemos do Senhor. Por causa da cruz, por causa da entrega que Ele fez por cada um de nós. Em nós não há capacidade de alcançarmos nem um milésimo de santificação perante aquele que é santo. Porque Ele se tornou a oferta, nós podemos hoje dizer que somos santificados. Porque se Ele não fosse a oferta perfeita de Deus na cruz, eu e você não poderíamos jamais dizer que somos os santos do Senhor. Mas nós somos os santos do Senhor porque nós somos santificados. Esse é o primeiro toque que acontece com todo ser humano. E aí, a partir daí, a gente vai desenvolvendo. É o primeiro estágio. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 9 ao 12, né, ele diz assim... Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, e nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Segue. E é o que alguns têm sido, passado, mas... haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele está falando, vocês tinham uma condição como homens caídos, vocês eram uma geração caída.
Vocês estavam perdidos e agora a glória de Deus encontrou vocês. E agora vocês não são mais justificados pelas obras que vocês faziam, mas vocês são justificados pelo sangue que verteu na cruz. É o primeiro toque de Deus que eu estou falando aqui. É o primeiro nível. A primeira coisa que esbarra em mim e em você é justamente esse nível de santificação que traz para nós, presta atenção, traz para nós vida eterna. É uma coisa muito grandiosa, irmão. É uma coisa muito grande. E ele fala assim, vocês têm sido justificados, sido santificados, o que o texto diz. Vocês são separados. E ele vem falando, e ele segue dizendo que essa santificação, ela começa a ser produzida através do Espírito de Deus. No livro de 1 Coríntios 3,18, diz que eu e você somos transformados de glória em glória. Então a gente tem o toque do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas quando levantamos a mão. Agora, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, na nossa caminhada espiritual, nós somos transformados de glória em glória, pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai nos transformando, Ele vai mostrando para nós. O primeiro nível de santificação, ele não transforma tudo. Ele passa a dizer quem você será. O segundo nível diz para você que se você começar a andar com o Espírito Santo de Deus, você vai ser transformado de glória em glória. É onde o poder vem para as nossas mãos. É onde as escolhas se tornam nossas. Nós podemos escolher. Nós sabemos lá no livro de Hebreus, ele fala que na obra da cruz nós somos santificados. No verso 14 de Hebreus 10, coloca lá, irmão. Acho que eu coloquei ali, não sei se eu coloquei para você. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Sacrifício, irmão, é o que o texto diz. Porque com um sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Verso 14, coloca lá para mim no 14. Pela cruz, esse é o primeiro aspecto. Porque, esse é o 14? Não, vai no 10 então, irmão. 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, o sacrifício na cruz. O 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre o que são santificados. Cruz traz para nós separação. E quando ele diz aqui no verso 14, sendo, e uma vez estão sendo justificados, ele está dizendo assim que nós estamos vivendo esse processo. Nós estamos vivendo esse processo intensamente. Uma coisa já aconteceu, a outra coisa está acontecendo. E a santificação é algo que está acontecendo, é algo diário. É algo que eu e você nos relacionamos todos os dias. É algo que acontece de forma contínua e progressiva. É interessante que quando a palavra de Deus, quando Deus falou para Abraão, vou te dar uma terra. Essa terra é sua. Deus fala para ele assim, mas você vai entrar nela e você vai ter que vencer gigantes nessa terra. Receber, nós recebemos. Agora, nós precisamos começar a tomar posse. E quando se fala em tomar posse, se indica ação. Se indica que eu e você não vai bastar com que a gente só receba. Nós vamos ter atitudes. E a santificação, ela vai passar por isso. Eu e você precisamos tomar posse dela e começar a agir. Porque se você não age diante disso, você vai ficar refém. E você não é transformado. E eu tenho certeza que todos nós queremos muito uma transformação em nossas vidas.
Mas isso vai passar, e a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, sobre você fazer escolhas. Nós precisamos compreender que Deus tem uma promessa para nós, e essa promessa é para ser vivida. Que essa promessa é uma promessa de santidade, de santificação, né, onde os níveis de Deus vão se achegando a nós, e o primeiro é pela cruz, o segundo é pelo Espírito. Mas o tempo todo Deus está falando conosco, separe, santifica. Teve um tempo que a gente buscava muito do Senhor algumas coisas, e Deus começou a falar conosco, e Deus sempre me deu a mesma palavra. Sabe, o versículo que eu não sabia da minha cabeça era: sede santo, porque eu sou santo. E quanto mais a gente criava intensidade com Deus, mais eu percebia, né? Agora a probabilidade de você encontrar num carro atrás, né? Normalmente Deus é fiel, né? Foi Deus que me deu. Terrível esses. Mas eu encontrei um assim: sede santo, porque eu sou santo. Quanto mais a gente buscava, quanto mais separação, quanto mais intimidade a gente pedia, quero intimidade com o Senhor, mais Deus falava: você precisa se santificar. E a santidade, ele é um processo em nossas vidas. E às vezes nós temos dificuldade de lidar com isso, porque nós não cremos que Deus está nos transformando. A gente coloca a nossa confiança em nós. Então você fala: pastor, não consigo mudar. Não consigo mudar, porque a sua confiança está em você. Então a gente precisa fazer um ajuste para a gente poder entender qual é o impacto que a santidade pode trazer na minha vida espiritual. O primeiro delas é você não achar que é você quem garante isso. Quem garante isso é Jesus. Ele já garantiu na cruz. Ele garantiu na cruz que você fosse santificado. E Ele também está dizendo para você: você não vai ficar órfão, o meu Espírito vai estar com você. Você vai ser ajudado. E aí você fala: mas o meu pecado? Você não conhece o meu pecado. Você não sabe como é difícil para mim abrir mão de algumas coisas, como é difícil para mim abrir mão daquilo que mais me aperta, que eu mais desejo, que eu mais quero. Como é difícil eu negar assistir uma coisa, como é difícil eu negar falar uma coisa, como é difícil eu me separar. A palavra de Deus fala, irmão, que no livro de Isaías 1:18, que Ele tem poder para transformar as coisas terríveis da nossa vida. E Ele faz uma comparação, e eu gosto dessa comparação, eu acredito que até que eu já falei aqui, mas Ele diz assim, vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deixa aí o texto. Ele está falando assim: olha, eu sei que por mais que o seu pecado ele seja sujo demais, e ele está fazendo uma comparação aqui com 2 tons de vermelho, né? 2 tipos de sujeira difíceis de retirar. O primeiro é a escarlate, que manchou, não tinha como tornar aquilo branco de novo. Ele fala assim: eu tenho poder para transformar a sujeira que está no seu coração em branco como a neve. E quando a gente pensa na neve, a gente está pensando assim em algo que vem do alto, algo que você não tem controle, simplesmente desce sobre você. O sacrifício da cruz. Você levanta a mão para o Senhor Jesus, a neve desce, e você fica branco como a neve. É o produto mais poderoso que pode haver, né? É como se a gente tentasse tirar a marca do suco de vinho de uma blusa muito branca, e você esfregasse bem ali, e você fala: agora lava na mão, faz ficar branco de novo. Não tem como. Muito difícil. Mas Deus está falando assim, que olha, por mais que a sujeira que esteja abundando no seu coração, eu tenho poder para transformar isso. Quando você me recebeu, eu te dei santificação no seu coração. Eu te purifiquei, você foi justificado. Eu me tornei homem para que você fosse alguém, porque você não é nada. Se é que tu me entende. Só é porque o sangue foi vertido na cruz. Ele tem poder para isso. E é interessante que ele segue o texto e ele vai falando o seguinte, que ainda que o seu pecado seja como o carmesim, é outra mancha vermelha, forte, intensa. E ele diz assim: olha, eu posso tornar você branco como a lã. E é interessante que quando a gente pensa na lã, a gente tem que entender que a lã é algo que vem de dentro.
É o segundo nível de santificação. O primeiro vem de graça. O segundo vem de dentro. É como um algodão. Já viu o algodão? Ele nasce dentro. E aí ele abre. E ele apresenta um branco lindo, bonito. Você olha assim, um campo de algodão, você vê aquele bem branquinho. É como Deus está falando que Ele vai deixar você. Quando você começar a caminhar e compreender que de dentro de você Ele vai tirar a santificação que você acha que é impossível acontecer na sua vida. Que você acha que, não, para mim não tem jeito, eu só penso nisso, a minha vida é isso. Você vai experimentar algo que já está dentro de você. Já está dentro de você. O que precisa então acontecer, pastor? Você precisa dar espaço para essa purificação começar a acontecer. Essa filtragem de Deus. E Deus vai começar a trazer um filtro na sua vida. E esse filtro vai trazer purificação. E todo o processo de filtragem está querendo extrair de você o melhor. Deixando a impureza para trás, a impureza para trás. E essa é a nossa vida. O tempo todo é a nossa vida. Nós estamos tentando abandonar o homem pecador que somos. Porque nós não temos mais na nossa vida a condenação de morte. Mas nós temos a vida eterna em nós. Então, irmão, se a gente tiver que falar de condenação, você está condenado a viver para sempre nos céus. Essa é a regra que Deus tem para você, a vida. É isso que Deus tem para nós. Agora, para você ficar melhor, para você mergulhar mais nesse processo, você precisa entender que você precisa ser purificado. E a purificação, irmão, não está naquilo que você diz. Não, eu não faço isso. Não, eu não bebo isso. Não, eu não faço isso. Não, eu visto isso. Não, aquilo. Não está na regra. Não está no formato, não está no jeito. Ah, você parece. E às vezes, para você se tornar um cristão, parece que você tem que ser de um jeito. E Deus não está chamando você para ser de um jeito. Deus está chamando você para dizer para você, você é minha filha amada. Você é meu filho amado. Eu quero que você seja transformado. 2 Coríntios, no capítulo 7, o verso 1. Diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Nós devemos passar por um processo. E às vezes você não quer passar por esse processo porque a sua confiança está na sua habilidade de dizer não para o pecado. Não está, irmão. Você sozinho, com o menor espírito maligno que existe no inferno, você não dá nem para o começo para ele. Agora em Cristo Jesus, amparado pela cruz, nem o próprio diabo pode derrotar você. Nem o próprio inimigo pode te vencer. Não tem poder. Por quê? Porque você foi santificado, justificado, e o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Indo para o lado prático, que é a pergunta que a Israela então me fez nessa manhã. Tudo bem, estou entendendo o que você está dizendo, mas diz o texto assim, ela perguntou, diz o texto não, diz a minha esposa. Como eu posso me santificar então? Tudo bem, pastor, estou entendendo o que você está falando. Entendi que Jesus me santificou no primeiro estágio. O segundo estágio, ele acontece pela minha vida, com a minha relação com o Espírito Santo. Começa eu dando vazão à palavra de Deus. Mas, enfim, me explica de um jeito bem fácil como eu posso me santificar. Fazendo escolhas. Todos os dias, nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Todos os dias você pode olhar para a palavra de Deus e fazer uma escolha. As escolhas que nós fazemos, ou nos santificam, ou nos condenam. E isso é tão tremendo que Deus, Ele deixou para nós vivermos isso.
para nós fazermos as escolhas. E uma coisa que a gente fala muito em casa é: toda escolha que eu faço vai dizer para mim que eu estou perdendo algo. Sim, é verdade. Às vezes as pessoas, na ânsia de querer, e nós, essa geração é uma geração que não quer perder nada. Ela não quer perder nada, então ela está assim, ela está tentando ganhar tudo ao mesmo tempo e de todas as formas e intensamente. Não, irmãos, se você escolher estudar o curso A, certamente o B que te atrai, você não vai conseguir fazer. Se você escolher casar nesse momento, certamente algumas coisas você vai escolher dividir a sua vida. E muitos de nós não olham a vida pela cruz. Estamos olhando a vida pelo mérito de tentar receber alguma coisa. Então, as nossas escolhas, elas estão muito baseadas. O que eu faço então para eu poder receber isso? Está baseado na troca. E nós ainda temos dificuldade de entender que a primeira santificação, que foi através da cruz, ela já vale sobre você. Alguns de nós não conhecemos, não conseguimos fazer as escolhas certas, porque nós estamos baseando a nossa vida nos nossos desejos. Nos nossos desejos e nas nossas vontades. Então você faz escolhas erradas o tempo todo, porque você, em vez de você pedir conselho para Deus, você está pedindo um conselho para você mesmo. E quando você pede conselho para você mesmo, irmão, você está errando, você vai errar. Pedir conselho para si mesmo, irmão, é pecado. Confiar em si mesmo é pecado. Porque você está tirando de Deus aquilo que Ele fez na cruz. E você está falando: não, eu consigo, eu domino tal situação, eu vou conseguir vencer. Irmão, está confiando em você mesmo. Nós não fomos chamados para confiar em nós mesmos. Aliás, a palavra de Deus desaconselha: maldito o homem que confia no outro homem. Porque nós somos falhos. Nossa geração, nós somos homens pecadores. Nós estamos afastados, mas fomos reconciliados pela cruz. Fomos chamados a poder ter uma vida de relacionamento com Deus. E o que Deus espera de nós? Espera que eu e você venhamos a saber a fazer as escolhas corretas, escolhas que vão trazer em nós fruto. E não o fruto da morte, como era antes. Porque a bem da verdade é essa aqui: se você não levantar sua mãozinha para Jesus, irmão, você vai encontrar com o rei. E aí você vai ser julgado por aquilo que você é. Simples assim. Isso não é nem um discurso tão bonito de se dizer, mas é a verdade. Você precisa conhecer a verdade. O livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 19. Romanos 6, verso 19, diz assim, ó: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Por quê? Quando erais servos do pecado, estávamos livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ele está falando aqui: você tem dois caminhos, duas escolhas. O tempo todo você vai ter esse caminho. Quando você vivia para o pecado, você era escravo do pecado. E agora que você está na luz, você é servo do Deus Altíssimo. E o servir ao Deus Altíssimo e o amar a Deus Altíssimo está produzindo em você vida. E vida eterna. Não precisamos compreender que esse tipo de escolha vai produzir em nós transformação. E às vezes a gente olha: puxa, fulano é um santo, eu queria tanto ser assim. Não, irmão, certamente ele está na mesma busca que você.
Certamente, quando você consegue ver um fruto na vida de alguém, é porque ele também está pagando um alto preço para ele poder andar no caminho correto do Senhor. A igreja de Deus precisa aprender a fazer escolhas. Nós precisamos aprender a fazer escolhas. Nós precisamos saber que tem coisas que são muito boas e nos parece ilícita, mas não convém mais para você. Não convém mais, não pertence mais ao mundo que você foi comprado e justificado. Então nós precisamos colocar as nossas grandes expectativas e a nossa confiança em Deus. Porque se você começar a colocar toda a sua confiança só em você, certamente você vai cair. E quantos de nós aqui nos disseram, não faço mais isso, não faço. Não deu meia hora, já estava fazendo. Não faço. Agora, se você começar a colocar o Senhor Jesus na sua questão, na sua causa, na sua escolha, tudo pode mudar. Então, quando a gente fala, como é que eu faço para me santificar? Trago Jesus para a minha vida. Por quê? Pelo sangue, Senhor, foi pelo teu sangue, eu sou santificado para a glória do teu nome. Esse é o processo de transformação, que é o segundo nível, onde eu vou sendo justificado e onde eu vou sendo purificado, onde o processo ele vai queimando continuamente e purificando, como se purifica um ouro. Como purifica um ouro, irmão? Pelo fogo. O fogo vai queimando, vai livrando a impureza, livrando, até que chega um momento que aquele ouro está 99,99% de pureza. E aí é um bom ouro para dizer, ainda não atinge o 100%. Deus sabe que nós temos vontades, Deus conhece o seu coração, sabe que você tem muita vontade de fazer as coisas, Deus sabe que você tem muito desejo para coisas erradas. Não tem problema você ter desejos para coisas erradas, tem problema quando você dá vazão para as coisas erradas. Deus conhece a nossa humanidade, somos humanos, somos seres humanos, somos limitados. E em todo tempo nós devemos brigar e lutar para permanecer debaixo da glória de Deus o tempo todo. Existe uma sua vontade. Abra lá no livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 42. A palavra de Deus fala o seguinte. 22, verso 42 diz assim. Jesus está falando, presta atenção. Jesus, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Interessante aqui que a gente percebe que Jesus tinha uma vontade, o Pai tinha outra vontade, eram vontades conflitantes, mas Jesus diz o que no final? Seja feita a tua vontade. A escolha final não é por aquilo que ele queria. Irmão, o texto diz, ele estava já em estado de agonia. Verso 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Não tinha homem do lado dele ali não. Os caras estavam tudo dormidos, angustiados, mal. E aí no 44 ele diz assim, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Irmão, estado de agonia, as escolhas que Jesus fez por nós, nos deu a condição de estarmos hoje aqui, podendo falar de santificação, baseado nele. Aleluia, glória a Deus. Foi por causa desse momento aqui, quando ele fala, se possível, passa de mim, mas, se não der, seja feita a tua vontade. Deus tem uma vontade para nós. Deus tem uma vontade para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Ele quer que você faça algo. Ele quer que você saiba fazer as escolhas certas. E você sabe quais são as escolhas certas a serem feitas. Ele não quer dizer para você, moralmente, isso, você é isso. Não. Deus está dizendo para você, vem aqui falar comigo um pouco. Senta aqui do meu lado. Os textos mais profundos são aqueles em que Jesus vai lidar pessoalmente com o pecador.
E essa é uma dificuldade que nós temos. Nós não sabemos lidar com os pecados mais esdrúxulos que existem. Mas é interessante quando ele senta para conversar com a mulher pecadora, tá? Os caras, vamos matar ela, Jesus. A lei diz mata. E o que o Senhor diz? Se você nunca pecou, pode atacar a primeira pedra. Ele sabia lidar com o pecado, né? No final, ele está mexendo na terra e ele pergunta para a mulher: cadê os teus acusadores? Cadê o pessoal que queria matar você? Eles não estão mais aqui, Senhor. Vai, não peca mais. Deus sabe nos tratar. Não fique preocupado, não. Deus sabe tratar você. E nenhuma fragilidade da nossa vida é para exposição. E aquilo que hoje é a maior dor da sua vida é porque Deus está querendo falar com você. Eu tenho poder para curar você. Faz a escolha certa, filha. Faz a escolha certa, filho. Você tem poder para poder fazer a escolha. Essa é a grande capacidade que Deus deu para o homem. Poder escolher, sim ou não, fazer ou não fazer. Jesus foi provado nisso. E eu gosto dos textos. Abra lá no livro de Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, no verso 2. Ele fala assim, olha só, olha como o inimigo é sujo. Ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele jejua 40 dias e 40 noites, aí chega um determinado momento que ele está com fome. E aí, quem chega? O cidadão, e diz assim, chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães. Ele respondendo, disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, ele nunca vai tentar você, irmão, quando você estiver de barriga cheia. E o barriga cheia, entenda-se aqui, irmão, quando você estiver se sentindo forte. Ele vai tentar você quando você estiver num momento seu de fraqueza. No momento que você achar que é justo fazer o que você quer fazer. E aí é nesse momento que ele vai dizer, você pode. Verso 3 ele diz, não, mas você pode. E aí Jesus fala, não, mas eu escolho viver pela palavra. Você pode, você está com fome, é só você pedir para essas pedras virarem pães, e aí você vai ser saciado. No seu pior momento, no dia mais difícil, irmão, 40 dias, a gente faz um jejum, às vezes, 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, cheguei a total, o melhor que já foi feito foi 7, só com água. Irmão, terceiro dia você está se limpando, está vendo o hambúrguer voar na tua frente. Quinto dia tu está santificado ali, corpo zerado. Está 40 dias. E o inimigo vem e fala assim, olha aí o que eu tenho para você. Aí como se não bastasse, o inimigo pega ele, leva ele num pináculo lá em cima e fala assim, vou te dar tudo isso aqui. Não, primeiro ele fala assim, pula porque os anjos vão te socorrer. Não está escrito? Aí Jesus também diz para ele assim, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Por todo o tempo Jesus tinha uma escolha a ser feita. E a escolha que ele faz é, para que eu vou tentar o meu pai? Eu não preciso tentar a ele. Aí Satanás, como ele não estava conseguindo reinar, ele vem com o maior de todos os banquetes e é aquilo que ele mais deseja de nós. Ele fala, se você me adorar, eu dou o mundo inteiro para você. Imagina, irmão, você ser dono do mundo? Ter todas as coisas da face da terra? Tudo sujeito a você, só para você dizer, eu te adoro, Satanás. As escolhas que ele fez determinam quem nós somos hoje. A escolha que ele fez me santificou. A escolha que Jesus fez nos purificou. A escolha que ele fez trouxe você até aqui. Trouxe você até aqui, irmão.
porque é pela escolha que ele fez, é pela decisão que ele tomou, é em agradar a Deus, ele foi colocado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não há, presta atenção, não há outro nome acima do nome dele. Não há, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos céus. Esse aí é o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. E é interessante quando José vai para estar ali na casa de Potifar também, só para a gente ilustrar um pouco mais aquilo que a gente está falando aqui, a mulher do Potifar tenta pegar ele, né? Fala, ele devia ser bonito e tal, um garotão, vem cá, deita aqui comigo. Aí ele, não, vou deitar com você. Teu marido me deu poder sobre todas as coisas, mas olha só o que o texto diz, pecaria eu contra Deus? A nossa santidade, a nossa santificação não é para com os homens. Ele poderia ter falado, eu vou trair Potifar, vou fazer você cair num adultério por causa de Potifar, por causa dessa mulher. Não vou fazer isso. A razão não está nos homens. A razão da nossa separação, a razão da nossa consagração está no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ainda bem por isso. Porque ai daquele que cai nas mãos dos homens. Sim ou não? Não há misericórdia. Não há misericórdia para qualquer um que caia nas mãos dos homens. E não importa se você foi um pastor, não importa se você foi ungido, se você foi padre, se você foi qualquer coisa, qualquer autoridade espiritual. Se tu caiu, se tu se prostrou, você vai ser massacrado por todos os homens, não por Deus, porque Ele está lá no céu dos céus dizendo para você, é só você se arrepender, se arrepende, meu filho morreu por você, meu filho se entregou por amor a você. Nós somos, a nossa linhagem, nossa principal herança, está na nossa natureza, no segundo Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro Adão, que foi o Deus homem, que foi Adão, o homem, ele caiu. E o pecado ficou instalado no nosso meio. Jesus é o segundo Adão, com a natureza divina. E nós temos essa natureza por transferência de sangue. A palavra de Deus sempre vai recomendar a nós que nós venhamos a pedir conselhos ao Senhor Jesus para que a gente faça as escolhas certas na nossa caminhada. Que a gente vai pedir conselho ao Espírito Santo para que na hora que você falar, eu estou fraco, vou me entregar, peça ao Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor tem para mim? É um trabalho. A santificação, a purificação é um trabalho feito a quatro mãos. Aliás, no livro de Apocalipse, quando Deus está falando com a igreja de Laodiceia, ele fala assim, eu recomendo a vocês que vocês comprem de mim colírio, para vocês poderem conseguir enxergar a natureza de vocês, que está sendo muito pecaminosa. É um trabalho de cooperação. Você está entregue às coisas mundanas, só que você é santo. Você não foi chamado para isso. E é um trabalho de andar junto. Eu e você com o Espírito Santo, caminhando todo o tempo, buscando de Deus, sempre o discernimento daquilo que eu devo fazer e o reflexo, sabendo que eu sou o reflexo. Eu sou o reflexo da imagem de Deus. Você não é perfeito, Deus já sabe disso. Mas eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Então eu tenho que andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não estou falando só de caráter, eu estou falando de honestidade, eu estou falando de conduta, eu estou falando de separação, do quanto você pode dar testemunho de quem você é. Eu queria encerrar, porque esse é só um pano de fundo, para a gente falar um pouquinho mais na semana que vem. Uma parábola. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 10.
Lucas 10. A partir do verso 30. Acho que é isso. Olha só que interessante. A palavra de Deus diz assim: respondendo Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Diga aí, de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó. Esse homem descia, fala. Esse homem descia. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando meio morto. Bom, amados, só para você ter uma ideia. A palavra de Deus está falando de Jerusalém, fica lá em cima, que tem como conotação bênção. Jericó, lá embaixo, maldição. Cada uma das duas tem um simbolismo. A palavra de Deus fala de um homem que descia de Jerusalém e ia para Jericó, lá embaixo. E ele foi apanhado no meio do caminho e ele foi espancado, ele foi roubado e o texto diz que ele ficou meio morto. É interessante como a palavra de Deus diz, meio morto. E esse declínio é mais figurativo ainda para nós, que é um homem que estava num lugar de santidade e ele está descendo, indo em direção ao declínio, indo para Jericó, um lugar que não era bem visto. Isso é uma parábola que Jesus está propondo e ele diz que esse homem foi roubado, né? E o texto ainda vem seguido dizendo o seguinte, que começaram a passar e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo também passou de lado. Tanto o sacerdote como o levita, eles estavam fazendo o mesmo caminho, saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Os dois tinham o mesmo caminho, os dois estavam trilhando a mesma coisa, os dois estavam representando um declínio. Tanto é que eles passam por aquele homem praticamente morto e não tomam nem conhecimento. O que Jesus está falando é assim, olha, esse homem aí caído, esse homem meio morto é você. E esses outros dois homens que estão passando aí, não estão tomando nem conhecimento de você, são aqueles que estão do seu lado também. Eles não estão nem aí. É o declínio do homem. Vai só descendo, 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 descendo. E aí o texto diz, e ele consegue aqui resumir a história do reino de Deus e a história da redenção de um jeito que fica muito explicado. E ele diz assim, mas um certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Irmão, o samaritano, ele já escolheu o samaritano porque o samaritano não era bem visto pelo judeu. O samaritano era uma mistura de judeu com gentil, então ele não era muito bem visto. E isso já indignava quem estava ouvindo a parábola. Pô, o samaritano vai ajudar o cara? É, um samaritano. E Jesus estava querendo dizer para ele, eu sou o samaritano, porque vocês não vão me querer. Mas o único que vai parar para poder ajudar esse cara que está meio morto, sou eu. Foi o único que falou assim, não, vou parar. E o texto diz, não diz que ele vinha de Jerusalém para Jericó, ele estava em viagem. Eu tenho certeza que para comigo que Deus, na verdade, ele estava fazendo a mão contrária, saindo de Jericó e indo para Jerusalém. Certamente, ele estava ali, indo em direção a nós, homens falhos e pecadores, que precisavam de resgate, sermos curados. Aí, no verso 34, diz assim, que ele se aproxima e ele começa a atalhar as feridas dele, colocando azeite e colocando vinho. E pondo sobre o seu animal, levou a uma estalagem e cuidou dele. Irmão, esse azeite e esse vinho para nós tem uma representação grande, porque o azeite quer dizer a presença do Espírito e o vinho, o sangue de Jesus. Quando eu e você estivermos diante de qualquer circunstância que venha a escandalizar a nossa própria vida, primeiro avacalhar com nós mesmos, avacalhar com aquilo que Deus tem feito, Deus vai colocar dois caminhos para você. Primeiro, a escolha. Segundo, ele vai dizer para você, a minha presença está contigo, é o meu azeite
que vai te curar dessa situação. E o segundo, ele vai falar, é o meu sangue, que é o simbolismo do vinho. Você não é qualquer um, não caia nessa. Ele pega aquele cara, ele coloca no animal e ele leva para uma hospedaria. O que é a hospedaria, irmão? A igreja. Fica aí. E ele diz para o hospedeiro, olha, cuide dele. Quem é o hospedeiro? O Espírito Santo. Cuide dele, está aqui o dinheiro para você cuidar dele. Está aqui, eu estou bancando, estou deixando aqui um dinheiro para você cuidar dele. Se for necessário, na volta eu termino de pagar. E é justamente isso que Deus tem feito conosco. Justamente isso que o Senhor tem feito com a igreja dele. Tem nos sustentado. Tem esperado de nós um processo de santificação e um processo de separação. Um processo onde eu e você podemos fazer as escolhas. Somos livres para poder fazer as escolhas que nós queremos. E Deus está esperando. Faça a escolha certa. Faz a escolha certa. Eu gosto do texto que diz, eu até colocar, para não estender, eu não coloquei, né? Ó, vê, eu proponho para você a vida e a morte. Escolhe. Aí Deus fala assim, escolhe, pois, a vida. E a gente ainda acha que a escolha que nós estamos fazendo determina a perda. As pessoas, nós lidamos com esse processo como perda. A gente acha que nós estamos perdendo as coisas. Estamos perdendo. Então agora eu vou ter que deixar disso. Então agora eu vou ter que deixar daquilo. Então agora eu... então. Não! O reino de Deus não é perda. É ganho. É ganho. Porque o caminho que o homem natural segue é de morte. E morte eterna. E o caminho de que Deus tem para cada um de nós é de vida. E vida eterna. Aleluia. O preço que você acha que você vai pagar não se compara com o que ele pagou. Ele estava agoniado, sofrendo, sentindo dores. A Bíblia diz estado de agonia. Suava sangue. Dizendo, Pai, se possível, passa de mim. Mas o pai falou, não. Na hora certa ele fala assim, mas seja feita a tua vontade. Por muitas vezes, na caminhada, eu achei que eu estava perdendo alguma coisa. E eu tenho certeza que você acha que você pode perder alguma coisa. Entregando a sua vida para Jesus. 100%. Não estou falando para quem não levantou a mão não, viu? Falando para todos. Todos. Às vezes a gente baseia a nossa vida pela perda. Acha que nós estamos... Puxa, eu vou perder muita coisa. Vou perder o melhor da minha vida. Vou deixar para me converter mais para frente. Quero aproveitar um pouco mais. Que proveito o homem tem nessa vida que não seja o Senhor? Aleluia. A palavra de Deus fala de um homem que ele estava razoando no coração. Pô, estou cheio da grana. Minha plantação vai ser a maior. Eu vou derrubar o meu celeiro e vou construir um maior. Para eu guardar mais. O texto diz, louco, ainda nessa noite pedirão a tua alma. E aí? Uma vida breve e passageira. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro? De que vale? De que vale tantas brigas? De que vale tanta ignorância? De que vale tanta brutalidade? De que vale tanta perversidade? De que vale tanto prazer, tanto êxtase na carne? Só vale 10 segundos. Se valer muito, hein? Depois disso, passou. E interessante que a palavra de Deus conta quando o inimigo encorajou Eva a tomar posse do fruto. Dá coragem. O inimigo ele é assim. Ele dá coragem para você fazer coisas sobrenaturais. Depois que você faz, ele entrega de novo para você a sua vergonha.
toma aí. Pega aí a vergonha. Tem que pegar. Se você pegou fruto meu, você tem que pegar a vergonha. Aí você pega e você fica vergonhado. Aí você olha para si e fala, eu não mereço. Porque sou um pecador. E você esquece que a cruz está ali para poder santificar você e já te santificou. Que é a escolha que você precisa fazer. É a escolha que vai determinar o que você vai viver nessa terra. E fora dela. Eu não sei se eu marquei aqui. O terceiro nível de santificação é a glorificação. O primeiro, na cruz. O segundo é na caminhada. E o terceiro é após a sua morte. Onde eu e você teremos o nosso corpo glorificado. Igual ao do rei. Sendo glorificado. É o último estágio de santificação. Mas isso é para um outro momento. Não é para agora. Para esse momento, eu quero que você compreenda. Deus está esperando de nós passos de santidade. Passos de santificação. Não é para você ficar melhor do que aquele que está do seu lado. Não é. É para com Ele. Tudo que eu e você fazemos é para com Ele. E o sangue dele nos purifica, nos justifica e nos confere a qualidade de filhos dele. Então, irmão, se de alguma forma o inimigo tem assolado você e dito para você, você não tem a menor autoridade, nem de mencionar o nome dele, é mentira do diabo. Porque Deus está falando nesta noite aqui para você. Você é minha filha. Você é meu filho. E o que o meu filho fez por amor a você, nenhum outro homem fará sobre a face da terra. E o que Deus está falando com você é, não me troque. Não me troque por nada nessa terra. Não barganhe o que eu fiz por amor a você. Toda a sua caminhada vai ser baseada em escolhas. Hoje mesmo, você vai poder fazer uma. Quer seja para levantar a mão para Jesus, ou quer seja para você fazer uma escolha que vai determinar o dia de amanhã. Amanhã você vai poder fazer uma escolha. Ou ela produz em você vida, ou ela vai produzir em você a morte. As escolhas que Jesus fez foi a melhor escolha. Guarde isso no seu coração. Antes de você poder escolher, Ele já escolheu por você. E se você não sente isso, recebe nessa noite. Recebe o abraço do Senhor. Recebe a proteção de Deus. Fala, você está guardado. Recebe o calor do Senhor na sua vida. A blindagem do Senhor. Se enche de autoridade, irmão. Se encha de autoridade. Para viver o novo de Deus na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Os irmãos, louvor.